Olá, tudo bem? Nessa questão, nós temos a seguinte informação. Uma corrente de 1 mA foi medida em um dos resistores, juntando com as outras informações que nós temos, que são o número de resistores é 3, então a gente tem que associar 3 resistores, e a DDP total desse circuito tem que ser de 15 volts, tá? Interessante a gente lembrar que quando está em série a DDP soma, quando está em paralelo a DDP é a mesma. Então, aqui ó, a gente tem que a DDP que o resistor que foi medida essa corrente vai consumir será D, considerando o resistor como 10 kΩ, né? O prefixo kilo é 10 na 3 e o mili é 10 na menos 3. Então, a gente calcula a DDP que vai existir entre os terminais desse resistor onde a corrente foi medida, tá? U é igual a R vezes I. U é igual a resistência 10 vezes 10 na 3, corrente 1 vezes 10 na menos 3. Corta aqui as potências, né, que vai dar 1. Então, a DDP fica 10 volts. A DDP no resistor que nós medimos é igual a 10 volts, tá? A DDP total é de 5 volts. Então, os outros dois resistores juntos têm que ter 5 volts para somar com 10 volts e assim a gente ter 15 volts, tá? Então, vamos analisar as 4 possibilidades que existem de associação e medição, né, para esse resistor. Ó, a primeira possibilidade seria fazer tudo em série, né? Então, eu teria aqui, por exemplo, se eu medisse nesse resistor aqui, com a corrente que está passando, eu teria 10 volts. Como está em série, a corrente é a mesma em todo o circuito. Então, eu teria uma corrente de 1 mA passando por todos esses resistores de 10 kΩ. Então, todos eles teriam 10 volts de DDP, né, entre os terminais de cada um. Logo, a DDP total, né, entre os terminais do circuito seria de 30 volts, que é o dobro da DDP que a gente tem. Então, essa situação é fora de cogitação. A outra seria associar tudo em paralelo. Lembra que em paralelo a DDP é a mesma, né? Porque todos eles vão ter os mesmos terminais, os mesmos pontinhos finais, assim como o circuito, né? Então, se os terminais são os mesmos, então o circuito todo teria 10 volts, porque daí se eu medisse em um resistor, passaria uma corrente de 1 aqui. Como o resistor é o mesmo e a DDP é a mesma, a corrente seria a mesma em todos os casos, né? Logo, com a corrente igual, todos eles teriam 10 volts e a DDP total do sistema seria 10 volts. Então, outra questão fora de possibilidade, porque a DDP é 15 volts. Aí agora seria assim, ó, por que que eu tenho a especificidade de ser medido em um resistor e não em outro? Por exemplo, se eu associo um em série e os outros dois em paralelo, tá? E eu meço a corrente de 1 mA passando por um desses resistores aqui que está associado em paralelo. Se está associado em paralelo, obrigatoriamente tem a mesma DDP, com a mesma resistência terão a mesma corrente. Então, passo uma corrente de 1 aqui e uma corrente de 1 mA aqui também. Logo, todos esses dois resistores vão apresentar uma DDP de 10 volts e esse aqui vai ter a DDP de 10 volts. Como está em paralelo, né, a corrente, quando veio daqui, se dividiu para ir 1 mA para cada resistor, né? Então, aqui antes, ela seria de 2 mA, tudo bem? 2 mA, chega no nó, se divide, vai 1 para cada lado, e depois faz, né, a medição do 1 aqui. Então, aqui eu tenho o resistor de 10 kΩ e uma corrente de 2 mA. Vamos ver qual é a DDP que esse resistor sozinho consome. 10 vezes 10 na 3, vezes 2 vezes 10 na menos 3, é igual a 20 volts. Então, só esse resistor aqui consome 20 volts. Esses dois aqui consomem 10 volts. Logo, a DDP total seria 20 mais 10, que é igual a 30 volts. Então, esse circuito aqui é fora de possibilidade. Não é possível a gente medir a corrente de 1 mA aqui com as condições estabelecidas pelo enunciado, tá? Por isso que não pode, porque não fecha com as demais informações. Aqui, ó, vamos ver a alternativa correta. Se esse 1 mA é medido aqui pelo resistor que está associado em série, então quando ele chega no nó, ele vai se dividir, né? Metade para cada lado. Aqui, como a gente já viu, vai ter uma DDP de 10 volts. Aqui eu vou ter o resistor de 10 kΩ e vai passar uma corrente de 0,5 mA por cada um desses resistores,
tá? Então, eu tenho U é igual a resistência vezes a corrente. A corrente é 0,5 mA e a resistência é 10 kΩ. Então, fica 5 volts. A DDP de cada um desses resistores, logo a DDP dessa associação, é de 5 volts. Então, a DDP total é 10 mais 5, que é igual a 15 volts, e essa é a única opção válida. Por isso que a gente tem que o circuito tem que ser dessa forma aqui. Por quê? Dessa forma, a gente tem que a corrente, né, vai se dividir e vai gerar a DDP certinha. É a única possibilidade que a gente tem, obedecendo todas as informações do circuito.